O milagre que mudou minha vida, a cura da capsulite adesiva. Vanessa sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela estava acostumada a resolver tudo sozinha. Mas quando a dor no ombro direito começou, nada do que fazia adiantava. Primeiro, era apenas um incômodo ao levantar o braço. Depois, veio a rigidez, como se alguém tivesse colado seus ossos. Os médicos diagnosticaram capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado. A fisioterapia ajudava pouco, e as noites eram de lágrimas, com a dor pulsando como se alguém enfiasse agulhas em seu braço. Doutor, eu não consigo mais pentear meu cabelo, nem abotoar a blusa das crianças, chorou no consultório, segurrendo o relatório que falava em meses de tratamento e possíveis infiltrações. É uma doença que pode durar de 1 a 3 anos, Vanessa. Paciência, foi a resposta fria. Paciência. Como ter paciência quando até abraçar os filhos doía? Como ter paciência quando o marido, já sobrecarregado com horas extras, olhava para ela com preocupação nos olhos? Foi então que Dona Maria, sua vizinha de anos, bateu à sua porta com um prato de sopa. Minhas orações são por você, minha filha, disse a senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas. Na minha igreja, muitos já foram curados. Por que você não vem conosco? É a congregação cristã no Brasil, lá na Rua das Palmeiras. Vanessa hesitou. Ela não era de ir a igrejas. Sua família era católica não praticante, e a ideia de entrar num lugar cheio de gente cantando e falando de Deus a deixava desconfortável. Mas a dor era insuportável, e o desespero, maior. Tudo bem, Dona Maria. Vou só uma vez. O primeiro culto. Naquela noite de quarta-feira, Vanessa entrou na pequena sala de reuniões da CCB. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres de saias ou vestidos modestos. O ancião, um homem de voz serena e postura humilde, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Eles cantavam. Sem acompanhamento, só vozes unidas em hinos que Vanessa nunca ouvirá, mas que tocavam fundo. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor, não me deixes cair. Ela sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira, era como se uma mão invisível apertasse seu coração. Quando o ancião pediu para que quem tivesse algum pedido orasse em voz baixa, Vanessa baixou a cabeça, envergonhada. Não sabia orar direito. Mas as palavras saíram sozinhas. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Um irmão ao seu lado, de nome João, percebeu suas lágrimas e colocou a mão em seu ombro. Irmã, tudo vai passar. Deus ouve. A fé que nasceu na dor. Vanessa voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela mudará. Cada culto era igual, simples, sem alarde, mas cheio de uma presença que ela não conseguia explicar. Os irmãos a recebiam com carinho, sem perguntas invasivas. As irmãs oravam por ela depois das reuniões, impondo as mãos com fé. Vanessa, Deus é poderoso. Ele curou meu filho de uma pneumonia grave ano passado, contou irmã Clara, mostrando uma foto de um menino sorridente. E minha mãe? Ela tinha dor nas costas há anos. Depois da oração, sumiu, completou irmã Ana. Mas Vanessa ainda duvidava. Até que, numa noite de domingo, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião fez um chamado. Se alguém aqui precisa de um milagre, venha à frente. Deus está presente. Ela hesitou. Mas a dor no ombro queimava. Respirou fundo e se levantou. Andou até a frente, tremendo. O ancião e 2 irmãos mais velhos se aproximaram. Filha, você crê que Jesus pode te curar? Perguntou o ancião, olhando-a com olhos cheios de paz. Eu quero crer, gaguejou. Eles oraram. Não com gritos, não com teatro. Com palavras firmes, cheias de fé. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que secaste lágrimas, olha para esta tua filha. Liberta-a desta dor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa sentiu um calor estranho percorrer o braço.
Depois, uma espécie de estalo suave no ombro. Assustada, moveu o braço para cima. Nenhuma dor. Lentamente, levantou o braço até onde antes não conseguia. Depois, o outro. Girou os ombros. Flexionou. Glória a Deus! Exclamou irmã Clara, chorando. Vanessa caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por algo que só pode ser descrito como gratidão pura. As lágrimas escorriam, e ela só conseguia repetir: Obrigada, Senhor. Obrigada. A vida depois do milagre. Na semana seguinte, Vanessa voltou ao médico. O ortopedista, espantado, moveu seu braço para todos os lados. Isso não é possível. Capsulite adesiva não some assim, Vanessa. Você fez algum tratamento alternativo? Ela sorriu. Só oração, doutor. Só oração. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas o prontuário registrou: paciente assintomática. Movimentação total do ombro. Causa desconhecida. Vanessa não só foi curada como se batizou nas águas da CCB, num domingo ensolarado, vestida de branco, diante dos irmãos que agora eram sua família. Seu marido, que no início achava tudo coisa de fanatismo, também começou a frequentar as reuniões depois de ver a transformação dela. Hoje, Vanessa é uma das irmãs que mais incentiva os novos. Sempre que alguém chega com dor ou desânimo, ela conta sua história. Eu era como você. Achava que Deus não ouvia. Mas Ele ouve, sim. E na congregação cristã, a gente aprende que a fé não é só acreditar, é confiar, mesmo quando não vemos. E então, com os olhos brilhando, ela canta junto com os irmãos, sem instrumentos, só vozes unidas. Confia, ó minha alma, no Senhor. Ele é teu refúgio, teu Salvador? Porque agora ela sabe, Deus não desampara seus filhos. E às vezes, Ele escolhe os lugares mais simples para fazer seus maiores milagres. O tempo passou, e a vida de Vanessa se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o Senhor ainda tinha mais para mostrar a ela. Certa noite, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Marisa chegou chorando. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado com uma doença grave. Os médicos tinham dito que as chances eram mínimas. Ela seguiu Vanessa com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, me ajude. Não aguento mais ver meu filho sofrer. Vanessa abraçou Marisa com força e, sem hesitar, levou-a até o altar. Ali, de joelhos, as duas oraram com fé. Não eram palavras bonitas, eram clamores de mãe, súplicas de quem não tinha mais para onde correr. Os irmãos ao redor também se uniram em oração, e o choro de Marisa se misturava às vozes que diziam: Senhor, tem misericórdia. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Lucas tinha recebido alta médica. Os exames, que antes mostravam um quadro desesperador, agora indicavam melhora inexplicável. Os médicos chamavam de a remissão espontânea. Mas Vanessa e Marisa sabiam, era a mão de Deus. Eu não tenho dúvidas, disse Marisa, segurando a mão de Vanessa. Se não fosse a fé que eu vi em você, se não fosse essa igreja, eu não teria força para acreditar. E assim, mais uma vida foi transformada. Lucas cresceu saudável, e Marisa se tornou mais uma irmã que, como Vanessa, agora ajudava outros a crer. Mas Deus não parou por aí. Um dia, o marido de Vanessa, que antes resistia, teve um problema sério no trabalho. A empresa onde ele trabalhava há anos anunciou demissões em massa, e ele estava na lista. A notícia o abalou. Naquela noite, pela primeira vez, ele foi sozinho à igreja. Não disse nada a ninguém, só ficou no fundo, ouvindo. Quando o pastor falou sobre a providência divina, algo dentro dele se quebrou. Ao final, ele se levantou e foi até a frente, chorando. Os irmãos o cercaram, oraram por ele, e Vanessa, ao vê-lo ali, soube que aquele era mais um milagre. Uma semana depois, o marido de Vanessa recebeu uma ligação. Uma antiga empresa onde ele havia trabalhado anos antes o chamava de volta, com um salário melhor e uma posição mais alta. Ele não entendeu como aquilo tinha acontecido, mas Vanessa sorriu. É Deus, amor. Ele cuida da gente.
Agora, a família inteira serve ao Senhor. Vanessa continua na igreja, sempre pronta a estender a mão a quem precisa. Ela aprendeu que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente, às vezes, são as pequenas vitórias do dia a dia, a paz que chega depois da tempestade, a força que nasce quando a gente menos espera. E toda vez que ela olha para trás, vê quantas vidas foram tocadas por causa de uma mulher que, um dia, entrou arrasada numa igreja simples, sem saber que ali encontraria não só a cura para o corpo, mas um novo sentido para a vida. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E na congregação cristã, Vanessa descobriu que, quando a gente confia, até o impossível se torna possível. E foi assim que a vida de Vanessa se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Cada manhã, ao acordar, ela agradecia não só pela saúde recuperada, mas pela família unida e pela fé que agora movia seus passos. Seu marido, que antes era cético, passou a frequentar os cultos com ela, e até os filhos, que no início resistiam, começaram a participar dos grupos de jovens. A mudança era tão visível que até os vizinhos comentavam: o que aconteceu com essa família? Eles estão diferentes, cheios de luz. Vanessa não se contentou em só receber as bênçãos. Ela queria ser um canal delas. Começou a visitar pessoas no hospital, levando palavras de esperança e orando por quem estava passando pelo que ela já tinha vivido. Muitas vezes, saía de lá com lágrimas nos olhos, mas com a certeza de que Deus usava até suas lágrimas para regar a fé de alguém. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas na igreja, conheceu uma jovem chamada Mariana, que chegara ali desempregada e com um filho pequeno nos braços. Ao ouvir sua história, Vanessa viu um pouco do seu próprio passado naquela mulher, o desespero, a sensação de que não havia saída. Sem pensar duas vezes, ela a abraçou e disse: minha irmã, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Eu já estive onde você está, e hoje estou aqui para te dizer: tem jeito. Vamos orar juntas? Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, e Vanessa orou com a mesma fé que um dia havia mudado sua vida. Não demorou muito para que Mariana encontrasse um emprego, e seu filho, que estava doente, fosse curado. Mais uma vida transformada, mais um milagre que começou com um gesto simples de amor. Os anos passaram, e Vanessa se tornou uma das líderes do grupo de oração da igreja. Ela adorava ver as pessoas chegando quebradas e saindo renovadas, assim como ela um dia tinha saído. Sempre que alguém perguntava como ela conseguia ter tanta fé, ela respondia com um sorriso: não sou eu, é Jesus. Ele só precisou que eu dissesse assim e confiasse. O resto, ele fez. E assim, a história de Vanessa se multiplicou em muitas outras. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não quer que fique guardado só para nós. Ele quer que a gente compartilhe, que a gente seja a prova viva de que, mesmo nas piores batalhas, a vitória já está garantida para quem crê. Hoje, toda vez que Vanessa entra na congregação cristã, ela olha para aquele altar e lembra da mulher que, anos atrás, chegou ali sem esperança. E sorri, porque sabe que Deus não só mudou sua história, como a usou para mudar a de tantos outros. Afinal, os maiores milagres não são apenas os que vemos, mas os que vivemos e transmitimos. E isso, ninguém pode negar. A vida de Vanessa se tornou um testemunho tão poderoso que até quem nunca tinha pisado numa igreja começou a procurar respostas. Um dia, uma mulher chamada Marisa, que morava no mesmo bairro, ouviu seu relato numa roda de conversa no mercado. Marisa carregava uma dor profunda. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há meses em uma cama de hospital, vítima de uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames se acumulavam, as contas também, e a esperança, aos poucos, ia se esvaindo. Vanessa, você acha que Deus pode curar o meu menino? Perguntou Marisa, com os olhos cheios de lágrimas, segurando o papel com o endereço da Universal que Vanessa havia lhe dado. Não só pode, como vai, minha irmã. Mas você precisa ir lá. Não é só pela cura do Lucas, é pela sua fé. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede, respondeu Vanessa, com a mesma convicção que um dia havia recebido daquelas palavras no altar. Marisa foi. Chegou à igreja arrasada, com o coração apertado, mas disposta a acreditar. Na primeira reunião, o pastor orou por ela com uma unção tão forte que Marisa sentiu algo quebrar dentro de si.
Não foi uma emoção passageira, foi uma certeza: Deus estava ali, e ele já tinha uma resposta. Naquela mesma noite, ela sonhou com um homem de túnica branca que colocou a mão na cabeça de Lucas e disse: Levanta, meu filho, a tua fé te salvou. Marisa acordou assustada, mas com uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, os médicos chamaram ela e o marido para uma reunião. Com expressões de espanto, eles mostraram os últimos exames: os níveis que estavam alterados haviam se normalizado, os órgãos antes comprometidos mostravam melhora inexplicável. Isso não tem explicação médica, disse um dos especialistas. Mas, clinicamente, seu filho está em remissão. Podemos começar a reduzir os medicamentos e, se tudo continuar assim, ele poderá ter alta em breve. Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela sabia muito bem qual tinha sido a explicação: o mesmo Deus que havia transformado a vida de Vanessa agora estava restaurando a do seu filho. E assim como Vanessa, ela não guardou aquele milagre só para si. Levou Lucas à igreja, e o menino, que antes mal conseguia se sentar na cama, subiu ao altar e contou, com voz trêmula mas cheia de fé, como Deus havia tocado sua vida. Eu sonhei que Jesus me segurou pela mão e disse que ia me curar, contou Lucas, olhando para a multidão de pessoas que choravam e aplaudiam. E eu acordei mais forte. Não dói mais, mãe. Aqueles que estavam presentes naquele dia saíram da igreja diferentes. Alguns, com lágrimas nos olhos, procuravam o pastor para pedir oração por suas próprias batalhas. Outros, como um homem que estava desempreitado há 2 anos, receberam não só a cura para suas dores físicas, mas também uma oportunidade de trabalho no dia seguinte, como se Deus tivesse aberto as portas bem na frente dele. Vanessa, que agora servia como obreira na igreja, via tudo aquilo e sorria. Ela lembrava daqueles dias em que achava que sua vida não tinha mais jeito, quando a depressão e a doença queriam roubar seu futuro. Mas Deus não só a livrou como a transformou numa instrumenta para abençoar outros. Cada testemunho que ela ouvia era como um eco da sua própria história: Deus não muda. Ontem, hoje e sempre, Ele é fiel. E assim, a Congregação Cristã da Universal daquele bairro se tornou conhecida não só pelas reuniões poderosas, mas pelos milagres que não podiam ser explicados pela lógica humana. Pessoas de todas as partes começavam a chegar, atraídas pelas histórias de vidas restauradas. Alguns vinham com ceticismo, mas saíam com fé. Outros chegavam arrasados e iam embora com um propósito novo. Porque no final, é isso que Deus faz: Ele não só muda as circunstâncias, Ele muda as pessoas. E quando uma vida é tocada pelo poder dele, ela se torna uma luz que ilumina muitas outras. Vanessa, Marisa, Lucas e tantos outros eram a prova de que, não importa quão escura seja a noite, a manhã da vitória sempre chega para quem persevera na fé. E a melhor parte: essa história não acabou. Todos os dias, em algum lugar, alguém está descobrindo que, quando Deus entra na história, nada jamais volta a ser como antes. Era uma tarde de sábado quando a irmã Cláudia entrou na Universal pela primeira vez. Ela não queria estar ali. Na verdade, tinha sido quase arrastada pela amiga, que há meses insistia: vem só uma vez, Cláudia. Não custa nada. Mas para ela, custava sim. Custava reviver a dor de ter perdido o filho, custava enfrentar a decepção de mais uma promessa não cumprida, custava acreditar que algo pudesse ser diferente. Ela se sentou nos últimos bancos, de braços cruzados, olhando para o chão. O pastor começava a falar sobre fé, sobre milagres, sobre um Deus que ouve o clamor do seu povo. Cláudia ouviu, mas não escutou. Até que, de repente, uma palavra ecoou em seu coração como um grito: meu filho está vivo. Ela ergueu a cabeça, assustada. O pastor não tinha dito aquilo. Ninguém na igreja tinha falado nada parecido. Mas a voz era clara, tão real quanto o ar que ela respirava. E então, as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ela não conseguia explicar, uma mistura de esperança e medo, como se algo dentro dela estivesse sendo despertado depois de tanto tempo adormecido. Naquela noite, Cláudia sonhou com o filho. Não era um sonho comum. Ela ouvia sorrindo, brincando, e ouviu ele dizer: mãe, eu estou bem. Deus me trouxe de volta. Ela acordou suando, o coração disparado. Não contou para ninguém. Medo de ser chamada de louca, medo de se decepcionar novamente. Mas algo havia mudado. Ela voltou à igreja no domingo.
E na terça. E na quinta. Cada vez que entrava naquele lugar, sentia uma paz que não fazia sentido. Até que, 3 semanas depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula: Senhora Cláudia? Sou a assistente social do abrigo São José. Nós encontramos seu filho. Ela quase deixou o celular cair. O que a senhora está dizendo? Ele está aqui. Vivo. Um menino de 6 anos, com a mesma data de nascimento que o senhor registrou no desaparecimento. Ele não se lembra de muita coisa, mas ele tem uma marca de nascença no ombro esquerdo, igual ao que consta no seu processo. A senhora pode vir identificá-lo? Cláudia não se lembra como chegou ao abrigo. Só sabe que, quando viu aquele menino de cabelos castanhos e olhos brilhantes, não teve dúvida, era seu filho. O abraço foi tão forte que parecia que ela nunca mais ia soltar. E enquanto chorava no ombro dele, só conseguia repetir: Deus te trouxe de volta, meu amor. Deus te trouxe de volta. Na igreja, quando ela contou o testemunho, não havia um olho seco. Pessoas que nem a conheciam choravam, porque ali estava a prova de que Deus não só ouve, como age. E não é um Deus distante, não. É um Deus que entra nas histórias mais quebradas e escreve finais que ninguém jamais imaginaria. Cláudia hoje é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela não só recuperou o filho, como descobriu que a dor que carregava por anos tinha um propósito, para que, quando o milagre acontecesse, ela pudesse gritar para o mundo que Deus ainda faz o impossível. E assim, a corrente de milagres continuava. Porque quando uma vida é transformada, ela vira um farol. E onde há um farol, sempre há alguém perdido no mar, procurando um sinal de que ainda há esperança. E na Universal, esse sinal nunca se apaga. O milagre que não terminou nela. O filho de Cláudia, Lucas, não só voltou para casa são e salvo, como voltou diferente. Os médicos não tinham explicação, o tumor que o consumia havia sumido como neve ao sol. Os exames, antes repletos de sombras, agora mostravam apenas tecido sadio, como se a doença nunca tivesse existido. Mas o verdadeiro milagre não estava só no corpo curado, e sim no coração que se rendeu. Lucas, antes rebelde e distante de Deus, agora orava com a mãe antes de dormir e levava amigos da rua para os cultos. Mãe, se Deus fez isso por mim, imagine o que Ele pode fazer por eles, dizia, apontando para os jovens que, como ele, buscavam preencher o vazio com coisas que só os esvaziavam mais. A corrente de milagres, de fato, não parou. Uma das amigas de Lucas, viciada em drogas, entregou a vida a Cristo depois de ouvir seu testemunho. Um casal à beira do divórcio se reconciliou ao ver a fé inquebrantável de Cláudia. Até o médico que havia dado o diagnóstico fatal, cético e frio, um dia apareceu na igreja, com os olhos úmidos: preciso entender esse Deus que vocês servem. Porque a ciência não explica o que vi. A reflexão que fica. Às vezes, Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte não para nos destruir, mas para nos revelar. Cláudia descobriu que sua dor não era um castigo, mas um preparo para que, quando o milagre viesse, ela não o guardasse só para si. O maior risco de um milagre não é não recebê-lo, mas recebê-lo e calar. Porque o milagre que não é contado é como uma estrela que não brilha, existe, mas não guia ninguém. A lição. Deus não muda as histórias para nos poupar do sofrimento, mas para nos transformar através dele. O milagre de Cláudia não foi apenas a cura de Lucas, mas a descoberta de que, nas mãos de Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar portas para a salvação de outros. Hoje, ela repete aos que desanimam: se Deus pode tirar meu filho da morte, pode tirar você do que quer que esteja te matando por dentro. Mas Ele precisa que você deixe. E assim, na Universal, onde o impossível vira testemunho e o desespero se torna adoração, a luz nunca se apaga. Porque Deus não apenas faz milagres. Ele os multiplica através daqueles que ousam acreditar, e depois, ousam compartilhar.